Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta quarta-feira. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023, estamos ao vivo, 2 horas e 7 minutos, para repercutir os principais destaques do mercado financeiro nessa tarde de quarta-feira. Também os principais destaques da economia e da política, comigo aqui, Felipe Nascimento, e também Alan Gani, a gente trazendo aqui os principais assuntos que estão movimentando esse dia. Principalmente, quando a gente fala do cenário político, ainda está rendendo toda aquela manifestação que aconteceu no domingo. Os desdobramentos seguem acontecendo, principalmente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também manter a prisão do ex-secretário do Distrito Federal, Anderson Torres, preso. Pelo menos seguiram o voto de Alexandre de Moraes, ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e também Luiz Roberto Barroso. Além disso, o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou que não existe mais a possibilidade de outro ato, como o que aconteceu no domingo, acontecer no Distrito Federal, porque agora as instituições estão de olho em tudo que acontece. E o presidente Lula falando que as pessoas ali que acabaram participando de todo aquele quebra-quebra, aquela manifestação que terminou com o vandalismo dos prédios dos três poderes, são pessoas alopradas que não sabiam o que estavam fazendo. Enfim, além da questão política, tem questão econômica, petróleo nas alturas, isso sustentando a alta de Petrobras, a alta de 3R Petróleo, PetroRio, também sustentando aí a alta do Ibovespa nessa quarta-feira. Claro que as commodities estão ali no radar dos investidores, justamente pelo fato de que China está retomando um pouco ali a sua aceleração econômica. No cenário internacional, a gente também pode falar de Estados Unidos, com toda aquela situação que aconteceu mais cedo dos voos, O sistema aéreo dos Estados Unidos praticamente colapsado, Impedindo pousos e decolagens, com falha no sistema de segurança, com falha no sistema de monitoramento de aviões. Para vocês terem uma ideia, a última vez que aviões foram impedidos de levantar voo e pousar nos Estados Unidos, sabe quando foi? 11 de setembro, lá no atentado às Torres Gêmeas, para vocês verem a extensão do que aconteceu nessa quarta-feira. Enfim, muitos assuntos, muitos temas para a gente discutir, e Alan Gani está aqui com a gente. Alan Gani, muito boa tarde. Eu também não esqueci que a gente tem uma dívida com os nossos telespectadores. Justamente a pergunta que ficou no ar, interrogação ontem, será que o Brasil pode estar bem com a retomada da China? Lula pode ser beneficiado novamente com aquele boom de commodities? Interrogação. Mas isso a gente vai falar mais tarde, Gani? Vamos segurar a audiência. Vamos, tem que dar like. Vamos falar mais tarde. Tem que dar like, tem que se inscrever no nosso canal e tem que manter a audiência, Gani. Boa tarde. Muito boa tarde, muito boa tarde. A gente que esteve juntos já aqui de manhã, já te vi, mas agora boa tarde para a nossa audiência. É muito bom, porque eu falo boa tarde como se eu não tivesse visto o Gani ainda, mas a gente já gravou podcast, a gente já bateu um papo e é como se... Mas é assim. Quase almoçou junto, bem, enfim, mas tá tudo bem, Ô Gani, diga. Por onde começar nessa quarta-feira? Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação política aqui no Brasil. Claro que desde domingo a gente está de olho nesses desdobramentos dos atos que aconteceram em Brasília. E agora, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter afastado Ibanez Rocha e para manter preso Anderson Torres. Manter preso, que eu digo, manteve a decisão, porque até o momento, até onde se sabia, Anderson Torres estava nos Estados Unidos, passando férias. Isso. Ele que disse que voltaria ao Brasil. Houve até uma movimentação de um comboio da Polícia Federal hoje cedo no aeroporto de Brasília, rumo à sede da Polícia Federal. Suspeitava-se de que Anderson Torres estaria dentro desse comboio, mas não se confirmou, então a gente ainda não sabe se ele já está no Brasil ou não está. Ainda mais com toda essa coisa do aeroporto nos Estados Unidos, não se sabe se ele voltou. Mas enfim, Supremo Tribunal Federal, ministros acompanharam Alexandre de Moraes para manter
as decisões, né, de Ibanez Rocha afastado e a prisão preventiva de Anderson Torres por conta de negligências ou supostas negligências em relação à segurança do Distrito Federal no domingo, Gani. Bom, vamos lá, né? Então vamos separar aqui em 2 pontos. Bom, primeiro, os vândalos que entraram lá e quebraram e destruíram obras de arte, que invadiram, não precisava nem ter quebrado, né? Simplesmente que invadiram, devem ser investigados e devem ser responsabilizados perante a lei. Isso eu estou absolutamente de acordo, né? Eu acho que toda defesa da liberdade, toda a manifestação, ela tem que ser feita dentro da civilidade, não dentro da barbárie. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu vejo essas 2 decisões do Supremo Tribunal Federal de maneira muito preocupante. Por quê? Isso também ouvindo alguns amigos, colegas juristas, né, juízes, enfim, porque foi um governador eleito, né? Então, fazer esse tipo de na caneta, você afastou ele por 90 dias e está o responsabilizando por uma maneira indireta, né? Porque ele seria o chefe da Polícia Militar, eu acho muito complicado. Vamos pegar lá em 2005, no Mensalão. Teve um Mensalão, houve um julgamento, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, aonde ministros foram presos. Ministros foram presos, deputados foram presos, houve um devido processo legal. E o presidente, na época, era o Lula, não foi responsabilizado. Então, seguindo esta lógica, eu vou falar, bom, então ele era o chefe dos ministros, ele era o chefe da nação, então se houve corrupção num determinado ministério, então ele também tem que ser responsabilizado? Veja como é complicado. Não necessariamente você teve uma responsabilidade direta, né? E assim, em tão pouco tempo ele foi afastado, não se afasta um governador com impeachment. Então, tudo bem que é um afastamento temporário, mas eu vejo de uma maneira muito preocupante, né? O outro ponto que eu vejo de uma maneira bastante preocupante também é a prisão do secretário de Segurança Pública. Por quê? Porque ele estava de férias. Então, provavelmente ele nem estava sabendo, ele nem estava a par, né? Eu não sei até que ponto que você pode culpá-lo se o cara tá lá, tirou umas férias, né? Eu vi uma notícia hoje, e aí precisa ser confirmado, que no Diário Oficial da União, Anderson Torres entraria de férias só apenas no dia 9, e aí ele viaja no dia 2, né? Sai antes. Saiu antes de férias, então isso pode ser um componente? Poderia ser um componente? Aí sim, porque daí ele estaria em exercício, mas fora do país, né? De todo modo, no caso dele, se isso se confirmar, eu acho que é importante averiguar, né? Quer dizer, qual a responsabilidade dele direta? Porque a gente eu fico muito preocupado com esse tipo de responsabilidades indiretas, entendeu? Vamos supor aqui na BMC, né? Vem lá um funcionário, Deus me livre, agride o outro. Aí você pega o dono da BMC, por favor, vai ser responsabilizado por um ato individual. Então, eu não sei. Então, acho que tem que investigar, houve ou não omissão, ele sabia, né? Assim como tem ventilado na imprensa que a própria ABIN, e aí por uma questão de coerência, a própria ABIN informou 48 órgãos do governo de que haveria algo grande. E aí, quem que é o governo hoje? É o governo eleito, o governo do PT, né? O governo Lula. E não fizeram nada também? Então, se for também para responsabilizar por uma questão de isonomia e de lógica, o governador do Distrito Federal, então vamos responsabilizar também o governo Lula, né? Então eu acho muito complicado esse tipo de coisa. Eu sou um grande defensor do Estado Democrático de Direito. O que é esse Estado Democrático de Direito? Todas essas decisões judiciais, elas seguirem um rito, né? Qual que é esse rito? Um rito de investigação pelo Ministério Público e pela polícia, né? A acusação pelo Ministério Público,
o julgamento pelos juízes, o direito à ampla defesa. Eu sou a favor desse rito. E eu vejo que, nesse caso, esse rito ele não está sendo devidamente respeitado, né? Então eu vejo com muita preocupação essas duas decisões. Agora, reitero aqui, viu, Filipão? Vandalismo é inadmissível, inadmissível. Eu sou super a favor, seja de esquerda, seja de direita, o direito à livre manifestação. Você pode manifestar, você pode sair às ruas, falar lá o que você quiser, pedir o que você... Só não pode invasão, não pode depredação. Isso eu sempre vou ser contra. Seja uma manifestação à direita, seja uma manifestação à esquerda, isso não pode de jeito nenhum. Patrimônio público, patrimônio privado de também. jeito nenhum. Patrimônio privado, patrimônio público, de jeito nenhum. Isso é a barbárie, né? A gente demorou muito tempo para a gente chegar num estágio de civilização onde tudo é feito na base do diálogo, tudo com respeito às leis, né? Tudo com o processo legal. Agora, o que não pode é vandalismo, esse tipo de coisa. Isso não, né? Agora, também eu acho que houve excessos aí em relação tanto ao governador quanto ao secretário. Eu confesso que isso que você me trouxe, que ele ainda não estava de férias, eu desconhecia, então acho que tem que ser investigado. Eu vi isso agora há pouco, Gani, num órgão de imprensa, mas, para falar a verdade, eu não fui no Diário Oficial da União para confirmar, mas um órgão de imprensa já deu eu acho isso, que isso entendeu? tem que ser, então, se ele estava em exercício, tem que ser investigado. Agora, um governador eleito, isso até conversando com juristas, juiz, né, um amigo meu juiz, falou, é um excesso isso, né? O cara foi eleito pela população, não sei quantos milhares de votos. Então, é preocupante, né? Para você afastar um governante, tem lá um processo de impeachment, né? Acho que não é na caneta em tão pouco tempo também. Né? É isso que me traz bastante preocupação. Certo. Gani, ainda nesse sentido, né, é até interessante você falar isso, né, justamente por conta de algum excesso, porque a gente vê não só, né, essa determinação, mas o que aconteceu? Houve a saída do Ibanez Rocha, né, a retirada do Ibanez Rocha, um pedido, né, feito ali pela AGU, se não me engano, e ratificado pelo STF. Depois teve a intervenção decretada pelo presidente Lula. Essa intervenção ela foi ratificada pela Câmara e pelo Senado. E aí agora o STF forma maioria para ratificar a decisão da saída do afastamento do Ibanez Rocha. Enfim, me parece que todas as instituições, né, executivo, legislativo e judiciário, estão com o pensamento na mesma linha, né? Embora você tenha dito que juristas não concordem e tudo mais, mas me parece que todos os poderes ali, eles estão indo pela mesma direção, pelo mesmo caminho, né? E são poderes, obviamente, independentes, não relacionados um com o outro, mas estão com o mesmo pensamento. E aí como que a gente pode interpretar, né? Seria e aí a pergunta é essa, como a gente interpreta isso e, por se tratarem de entes, né, que tiveram problemas relacionados com o vandalismo, né, tiveram suas sedes invadidas, suas sedes depredadas, vandalizadas, lógico, por essa minoria que você bem colocou, mas eles estariam sensibilizados, né, por essa manifestação, por esse ato, e aí poderiam ter tomado essa atitude? Olha, veja, o fato de instituições de poder estarem indo numa mesma direção não significa que não possam estar atropelando as próprias leis, né? O que caracteriza, em parte, uma democracia é a lei valer para todos, é o respeito à Constituição Federal. E aí eu vejo que, no caso do afastamento do governador e dessa decreto de prisão do secretário de Segurança Pública, não me parece que o devido processo legal tem sido respeitado. Por mais que as instituições estejam operando, porque senão
vira uma... o que é uma não democracia, né? Um Estado totalitário, enfim, um Estado policial. É quando você tem arbitrariedade na aplicação da lei. Então você fala, nesse caso, não, a lei não vai valer. Né? Aí a gente tem o excesso. Então, não está sendo cumprido o devido processo legal. E agora eu vou fazer até uma... Não é o caso, tá? Não estou comparando aqui, vou deixar bem claro, são situações bem diferentes. Mas olha que interessante. Nos regimes fascistas, muitas das decisões, e aí quando eu coloco, né, tanto dos regimes nazifascistas, né, na Itália e na Alemanha, muitas das arbitrariedades e das atrocidades cometidas foram dentro da lei. Olha que loucura, né? Tiveram amparo das instituições, as atrocidades dentro, né? Então, lógico, não estou comparando, né? Antes que alguém fale, ai, né, é diferente, você está comparando. Não, estou comparando, estou falando que mesmo dentro da lei, você pode cometer uma atrocidade. Todo o julgamento de Nuremberg, na Alemanha, muitos foram condenados, por quê? Porque eles falaram assim, não, mas eu só estava cumprindo ordens, certo? De um superior. Falou, não, mas você estava cumprindo ordem de algo muito errado. Você deve ser condenado também, porque não era para você ter cumprido essa ordem. Então, veja, o que eu estou querendo dizer? Não é o caso, evidentemente, aqui do Brasil, mas o fato das instituições estarem operando numa determinada direção não quer dizer que elas estejam corretas e que estejam, ao meu ver, respeitando o devido processo legal. Né? Você pode estar operando numa direção e a lei não está valendo para todos, que é o que eu vejo que no Brasil tem acontecido. Né? A questão é a lei valer para todos. É isso que eu defendo. Né? Não ter arbitrariedade na aplicação das leis. Por exemplo, o processo de impeachment da Dilma é muito claro a Constituição. Um leigo consegue ler lá aquele artigo que fala: se o governante sofreu um processo de impeachment, ele terá os seus direitos políticos cassados por 8 anos, ponto final. Né? E aí, 8 ou 16 agora, não me lembro, 8 ou 16. Está lá, muito claro. Aí fala, não, ela vai ser afastada, mas vai ter os direitos políticos preservados. Quer dizer, eu não estou respeitando a lei. Né? E a lei aí é muito clara. Então esse é o meu ponto. Boa, Gani. Seguindo aqui com o que a gente tá falando, né? Ainda, né, repercutindo toda essa situação, como que a gente tava falando, né? Agora, o interventor, né, o Ricardo Capelli, ele diz que não existe mais a possibilidade de novas manifestações, pelo menos nas proporções que foram vistas no domingo, de acontecer, porque agora, evidentemente, tá tudo sendo mais monitorado e, claro, né, depois que acontece, fica mais evidente a necessidade de uma proteção maior. Inclusive, estava previsto para hoje, até era um temor, né, previsto para hoje, novas manifestações, a chamada mega manifestação, inclusive, se não me engano, chamava para tomada do poder ou para retomada do poder, né, e isso estava no radar. Não vi mais nenhum desdobramento sobre isso. Ok, isto posto daqui para frente, né? Com interventor, sem interventor, com governador afastado, não afastado, esse temor de novas manifestações, né, violentas, bom frisar, coloca uma cautela maior nos governantes, até mesmo pelo fato de que, poxa, se acontecer alguma coisa e eu não tomar uma providência muito rápida, eu também vou ser afastado. O secretário de Segurança Pública do Estado vai falar, poxa, se eu não tomar uma atitude um pouco mais enérgica, um pouco mais drástica para conter, eu vou ser afastado, eu vou ser preso, enfim. Isso cria uma instabilidade ali na gestão, no comando do poder executivo dos estados? Boa pergunta. Eu acho que sim, né? Porque vira esse estado que agora um governador que foi eleito, ele fala, meu Deus, eu também posso ser responsabilizado agora. Todo mundo acaba ficando com medo, né? Mesmo que indiretamente eu possa ser responsabilizado. E aí, eu vou aproveitar a sua pergunta, que dá
esse receio na gestão pública, Filipão, mas eu vejo, e eu acho que a reação do mercado está sendo muito tímida a tudo isso. Não tem como a prosperidade econômica avançar, o desenvolvimento econômico avançar num clima de desconfiança institucional. É impossível isso acontecer. Ainda mais dentro da cultura ocidental, ainda mais dentro de um país democrático. Né? Então, não tem como isso acontecer. Por quê? Porque isso gera um clima de desconfiança e de incerteza. E a desconfiança, ela se alastra para toda a sociedade. Então, veja um empresário, ele vai falar, caramba, mas se hoje um governador, ele pode ser... Isso fica no inconsciente das pessoas. Às vezes não é nem um processo tão racional, mas... se hoje um governador ele pode ser afastado, né? Um governador eleito foi afastado na caneta e tal, se isso pode acontecer, se um determinado comentarista tem o seu passaporte cassado, se a liberdade de expressão está sendo sufocada, então peraí, pode ser que o meu direito de propriedade da minha empresa também seja... finalizado. Eu também perco esse direito. Então isso vai dando um clima de medo nas pessoas, de receio. E aí, como é que vai ter empreendedorismo, como é que vai ter investimentos num ambiente assim? Né? Tomara que isso se resolva, tomara que seja algo que passe logo, pontual, e a gente ache um caminho de não polarização da sociedade, né? E de normalidade institucional como a gente vivia antes. Mas se a gente continuar nisso, eu acho muito complicado, porque eu costumo sempre dizer uma coisa, Felipe, liberdade de expressão não é um luxo, porque tem muita gente que não liga para a liberdade, eu tenho amigos que não ligam muito para a liberdade de expressão, que assim, o negócio da vida deles é trabalhar, eles não querem fazer crítica, eles não vivem de opinião, é trabalhar, ganhar o deles, fazer o churrasco, viajar de vez em quando e acabou. Só que o ponto, porque eles não, tá ok, eu vou fazer o que estão falando, e acabou. Só que o ponto começa com a falta de liberdade de expressão e termina com a falta de liberdade econômica. Elas não estão dissociadas, entendeu? E aí a falta de liberdade econômica gera um empobrecimento da população. Aí começa a pegar no bolso todo mundo. Então, pegando a tua pergunta, sim, gera um clima de receio para os governadores, mas de receio em toda a sociedade. Ô Gani, inclusive foi interessante você falar, né, que acha que o mercado não está precificando tanto, ou reagindo da maneira como era esperado. Eu lembro até, a gente comentava aqui na segunda-feira, né, que, puxa vida, eu esperava, você esperava, todo mundo esperava que o mercado fosse tá maluco ali na segunda-feira por conta desses atos. Claro. Que ganharam grandes proporções. Mas eu li um gestor falando o seguinte, que o mercado acabou não reagindo tanto negativamente em relação aos atos, porque havia um temor de, por exemplo, assim, olha, se os atos escalassem e aí acontecesse igual aconteceu em alguns outros países ali, que o governante acabou ficando mais fraco, né? Por exemplo, Lula ficou mais fraco, Lula renunciou, Lula saiu do poder, Lula perdeu base de apoio por conta das manifestações. Isso poderia significar uma ruptura e aí o mercado estaria um pouco mais cauteloso e aí ia ser debandada geral, porque, poxa, você tem o pilar ali do executivo, que é o presidente, se submetendo à vontade das manifestações, né? Renunciar ou pedir asilo, sei lá, né, qualquer coisa. Mas como a resposta acabou sendo rápida ali, né, todos os poderes se ajustando ali para condenar, inclusive, as manifestações violentas e tudo mais, então, poxa, o poder se manteve onde está, né, com o Lula, e não tem uma crise institucional tão forte assim a ponto de mexer com o mercado. E aí o mercado, bola para frente, vida que segue e acabou. Essa foi uma interpretação. E aí, colocando isso, eu passo a bola para você, que é o meu papel aqui. Faz muito bem, Você acha, Gani, que
se houvesse uma escalada um pouco maior que fizesse com que os poderes recuassem, ou se a resposta dos poderes não fosse tão enérgica como acabou sendo, né? Prisão, afastamento e tudo mais, isso poderia chacoalhar mais o mercado? Você acha que essa visão tem ressonância aí? Eu acho que em partes, tá? Em partes. Por quê? Porque o ponto do Lula não ter se enfraquecido, né? Vamos colocar essa é a visão do gestor, mostra que ele não tem apoio de boa parte aí da sociedade civil. Né? Então ele vai ter, e que isso eu já falava antes das eleições, independente das manifestações, ele vai ter uma dificuldade de governabilidade por não ter este apoio de parte da sociedade civil que pressiona os deputados, o Congresso. Então, não é mais aquele Lula numa figura carismática, numa figura forte que a gente tinha no passado. Eu vejo que ele já entra muito desgastado, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que independentemente do governo, esse clima não é bom para o empresariado. Então, vamos imaginar que para o governo não teve efeito nenhum, tá? Para o Lula não teve efeito nenhum. Mas para a classe de empresários fica todo mundo já meio com receio, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, né? Não tem como ter uma prosperidade econômica dentro de uma cultura ocidental ou dentro de uma democracia ocidental, aonde haja toda esse clima de medo, de incerteza, de confusão institucional e política. Né? Então, eu vejo que é muito mais pelo lado até do setor privado, né? De confiança mesmo. Poxa, agora existe, né? um rumo, né? O país está indo num determinado rumo. Você pega, por exemplo, né? A Coreia, que deu um salto em 20, 30 anos, Coreia do Sul, existia... A população estava alinhada, né? Existia um plano onde eles queriam chegar em 20, 30 anos e chegaram. Aconteceu isso no Brasil? Aconteceu isso no Brasil? Não aconteceu. Né? Tem clima para acontecer isso no Brasil? Não tem clima para isso acontecer no Brasil. A China é um exemplo já um pouco diferente, né? Porque quando a gente pega a China, né, toda a cultura lá é diferente, então lá sim é um Estado repressor, um Estado autoritário, né? Mas que com a cultura chinesa, essa combinação acabou dando certo e trouxe desenvolvimento econômico e esse Estado permitindo a liberdade econômica. Eu não vejo que isso seja possível numa cultura ocidental. E mesmo assim, em algum momento, a China terá que se flexibilizar em algum momento também, né? Ser mais democrática. Aliás, essa minha opinião, essa visão que eu trago da China, inclusive é questionada pelo professor Marcos Vinícius, né, com muito embasamento, que ele fala, não, a China não é tudo isso aí que você está imaginando, não, de repressão, Alan. Né? Ele tem mais aberto. É mais aberto, ele não acha que é tão... Não ocorre essa repressão toda, ele é um cara que estuda muito a China e tal, né? Enfim, essa é a opinião dele. É que a visão que eu imagino que o professor sempre passa aqui pra gente é que a China, ela é o seguinte, olha, você é livre, só que se passar dessa linha, meu amigo, aí... tem lá umas regras. Diz no popular, o chicote estrala, mas você faz o que você quiser. Uma outra visão. Passou pra lá, aí... aguenta as consequências. E é interessante, até um dia a gente conversar com ele aqui no Marketing, porque ele é um liberal, ele é crítico a todos esses atropelos constitucionais e ele tem uma visão um pouco mais favorável, né, em relação à China. Então é bem interessante ouvi-lo, né? Mas, de todo modo, eu acho que esse clima de desconfiança não está sendo precificado, devidamente precificado. Talvez eu esteja redondamente errado, né? Talvez eu estou tendo uma leitura de que o empresário também não está nem aí para isso. Mas eu, na minha percepção, é muito difícil ter um avanço na agenda econômica não só do governo. Estou falando também o setor privado avançar num clima de desconfiança, num clima de medo, num clima onde não há mais toda aquela confiança nas instituições. Será, Gani? E aí é uma dúvida também misturada ali com percepção.
o empresário, que você falou, talvez o empresário não esteja ligando para isso. Não. Ele já está preocupado, principalmente com toda a perspectiva econômica que a gente já estava falando desde o fim do ano passado. É estouro do teto, é juro alto, é inflação comendo o poder de compra, é todo esse ambiente hostil para o empresariado brasileiro que ele já começou a confrontar. E aí ele fala, poxa, mais um aqui, né? Mais um item para toda essa lista. E aí, de repente, a precificação não vem tão forte, porque ele já falou, pô, já... eu ia falar uma expressão, né, que não é muito republicana, mas, né, o que é um... Sei, pra quem já tá, você já tá todo ferrado, o que é, né? Mais um, né? Então, um arranhãozinho pra quem já foi atropelado, exatamente. Então, eu acho que tem duas coisas, né? Uma é assim, como o mercado reage, então pode ser assim, ó, o mercado não está dando a devida importância, mas o empresário não vai reagir bem com isso, não vai investir, então o mercado está errado. Ou o mercado está certo e está falando, não, o empresário não está dando, não dá bola para isso, tudo, os investimentos vão continuar, porque ele já está muito acostumado, mais um problema, não é isso que vai fazer ele parar com os seus investimentos. Pode ser. Eu estou aqui... apostando contra, né, o mercado. Eu estou achando que o mercado está errado. Talvez eu esteja errado, né? O tempo dirá, né? O tempo dirá. Mas eu acho que é muito difícil, né, nessa circunstância, a não ser que as circunstâncias mudem, né? Mas nessas circunstâncias de desconfiança e etc., avançar tanto pelo lado do governo quanto pelo lado do setor privado. Maravilha. E só para falar que o Daniel Bruno Seron captou a mensagem e escreveu, eu não vou falar essas coisas no ar, mas é bem isso, viu, ô Daniel? O que é um sopro, né, para quem está soprado, não é isso? É isso, exatamente. Não é que dizer, né? Exatamente. Então, o MPK falou, também captamos a mensagem. É isso aí. Ô Gani, ainda nessa linha, né, a gente falou, claro, da política sob o viés ali de toda a questão jurídica e manifestação e tudo mais, mas agora a gente pode voltar para a política e economia que a gente estava falando, que é o que interessa, né? Olha só, a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, escolheu seu time de secretariado, né? E aí eu trago aqui a informação para vocês. Tebet escolheu o economista Gustavo Guimarães para secretário executivo do Ministério do Planejamento. Também a cientista política Leani Lemos vai ser a secretária do Planejamento. Paulo Roberto Bijos vai ser secretário do Orçamento Federal. Renata Amaral é confirmada como secretária de Assuntos Econômicos e Financiamento Externo. O economista Sérgio Firpo vai ser o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. E aí, nessa cerimônia de nomeação e de indicação do seu secretariado, a Simone Tebet falou o seguinte, olha, não temos recursos para resolver os problemas do Brasil em um ano. A gente vai tentar fazer isso nos próximos 4 anos. E falou, né, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido um grande parceiro nesse comecinho ali de gestão e que os dois, em conjunto, serão bastante rigorosos com os gastos públicos sobre como gastar o dinheiro do governo. E aí, Gani, é isso, né? Dinheiro não tem para resolver todo o problema do Brasil em pelo menos uma leitura bastante realista, né? É aquela coisa, né? O mercado gosta de ouvir algumas coisas, só precisa ver se vai se traduzir em ações. Viabilizar, exatamente, né? Porque assim, quando a gente fala do teto de gastos, eu acho que é bastante importante a gente explicar isso, né? Quando a gente fala assim, o teto de... As pessoas imaginam que assim, bom, tem o teto de gasto, então tem o dinheiro, né? E não pode gastar. Não, não é isso. O Estado consegue... recursos, né? De que maneira ele vai conseguir recursos? Se endividando, né? Ele consegue se endividar. Então, justamente o teto de gastos é um freio institucional para que você não gaste mais do que a inflação do ano anterior, né? Então, se teve lá um gasto de 1 tri mais 10% de inflação, você está limitado a 1 tri e 100 bi. Muito bem.
Isso posto, quando você flexibiliza o teto, então olha, pode gastar 2 tri, exemplo, tá todo o número de exemplo aqui. Agora pode gastar mais. O que acontece? Acontece que o Estado vai falar, bom, já que eu posso gastar mais, eu tenho que ir atrás dos recursos. Como é que ele vai atrás dos recursos, Filipão? Não tem o recurso. Ele vai se endividar. Então, por isso que, veja, quando houve a flexibilização nesse ano, né, dos quase 200 bi fora do teto, também houve, junto com a PEC, a autorização para o Estado se endividar e não ferir uma outra regra que é um pilar fiscal, que é a regra de ouro. Você só pode se endividar, seja para gastos de investimentos, tá? Ou para amortização de dívida, mas não para gasto corrente. Eu não posso me endividar para pagar aposentadoria, não posso me endividar para pagar funcionário público, eu não posso me endividar para pagar juros da dívida, despesas correntes. Mas, se o Congresso autorizar um crédito extraordinário, não tem nenhum problema, você pode se endividar. Então, a questão do teto de gasto é um freio ao gasto público, né? É justamente para o Estado não se endividar mais. Então, esse que é o ponto. Tomara que a Simone Tebet, junto com o Fernando Haddad, eles tenham essa consciência fiscal e façam a lição de casa, né? Porque eu sempre bato numa tecla, né? O problema fiscal prejudica principalmente o mais pobre. Você pode dar um alívio para o mais pobre a curto prazo. Lembra na PEC dos precatórios? Né? Você tem lá, dá auxílio, vai de 200 para 400, você dá um alívio no curto prazo, mas aí o juro sobe, o dólar sobe, E quem paga a conta no final? O pobre, porque o dólar está embutido no processo de produção, o preço fica mais caro, pega na inflação. Né? Juros mais altos diminui o crescimento econômico, que diminui o emprego. Então, a questão da sustentabilidade fiscal é justamente para o mais pobre. Né? O pessoal acha que é um papo elitista de economista liberal, cabeça de planilha, mas não é. É pro mais pobre. Agora, pro mais pobre. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Filipão. Olha que interessante, eu estava pensando nisso esses dias. A Simone Tebet conseguiu um ministério que não é pouca coisa. Importante. Certo? Importante. O Haddad está no holofote também. E a gente tem 2 que são presidenciáveis, possíveis presidenciáveis dentro do mesmo governo. Olha que interessante. Que já foram candidatos. E que já foram candidatos. O Haddad disputou com o Bolsonaro em 2018 e a Simone Tebet disputou com Lula, Bolsonaro. Exatamente. Então 2022. Eu quero saber como é que essa equação aí lá na frente vai ser resolvida, porque é muito cacique, né? E aí, quem que vai ser o... Porque aí cada um vai sair num partido e aí começam os ataques, né? E aí? Eu quero ver isso daí. Posso incluir um nome aí? E a Janja? Não. Eu acho que a Janja vem aí também. É ministro também. Quem? Geraldo Alckmin. Ah, Geraldo Alckmin, perfeito. Ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, né? Outro presidenciável. Outro presidenciável. Embora eu tenha uma intuição, tá? Que eu não sei se é por... Não sei o motivo. Mas eu acho que o Lula não termina o mandato. Falei isso no domingo, acho que o Lula não termina o mandato. Não sei o motivo. Não sei se é impeachment, não sei se é doença, cansou, renunciou, não sei. Mas eu acho que existe uma chance de Geraldo Alckmin ser presidente do Brasil. Mas não estou falando isso baseado, é só uma percepção. É difícil de falar essas coisas. Né? Por isso que eu falo, uma intuição, uma percepção. Mas... O pessoal vai falar, você está matando o homem aí, pô, que é isso? Desejando nada. Não, mas a gente tem que acompanhar, né, os desdobramentos se vierem. Porque eu não sei, né? Eu sempre fico com muita desconfiança esse movimento do Alckmin. Até hoje eu não engoli isso daí. Eu acho muito estranho. Por que ele foi ser vice? Sabe o que um amigo meu falou? Psiquiatra, fez uma leitura psiquiátrica disso, que foi uma relação tão desgastada com o Dória, um ressentimento tão grande com o Dória, que foi a forma dele dar o truco. Interessante. E saiu vitorioso, né?
Saiu vitorioso. Porque o Dória saiu da política. Porque o Dória saiu da política e ele foi alçado à vice-presidência, ao poder. Vice-presidência e ministro. Se o Lula for viajar, ele é presidente. O Lula vai para a Argentina agora no fim do mês. Então foi o... Ele fez essa... presidente. E eu acho legal, porque às vezes a gente fica aqui, né, com uma... elaborando teorias, como se tudo na vida fosse muito planejado e estudado. E às vezes é meio aleatório, é um fator pessoal, né? As coisas vão acontecendo sem muito porquê. Sem muito porquê, exatamente. E aí depois cabe aos historiadores ficar tentando juntar as peças para criar uma narrativa. É isso aí. Mas não necessariamente Tem muito... Não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho também que, de repente, tem um gestor, alguma coisa assim, que também ele olha para aquele papel e fala assim, isso aqui tá com uma cara boa, não sei porquê, mas acho que vai. E aí o papel estoura. Lógico, tem um fundamento ali, uma análise e tudo mais, mas, no fim das contas, as coisas acontecem. Acontecem, né? E aí depois ele vai falar, não, porque eu olhei na linha, tal. Olhei na tal. Não, e foi, né? Simplesmente foi. Né? Assim, por outro lado, também isso acontece, né? As coisas são muito planejadas e não vai. Exatamente. Né? E elas não vão embora. Ô Gani, tem muito papo a gente ainda pra gente falar aqui, pra gente conversar. Mas eu preciso fazer um break agora, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais BMC Market. Você que está nos acompanhando, Tony, Rosimeire, Caios, Elson Assis, Vinícius, olha o MPK aqui, André Honorato, Armando Severino, o Júnior Santos, a Andréia também, o Rui das Neves está por aqui, o Rubão todo dia aqui com a gente, a Jéssica, quem mais? O Peter Santana está por aqui também. Todo mundo que está nos acompanhando, Projeto Almães, o Luiz Antônio, o Alex, obrigado pela audiência de vocês. Você que está nos acompanhando, mas ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui na BMC. A gente está quase chegando nos 460 mil inscritos. A meta é boa, vamos chegar no 500 mil rapidinho aí. Vamos, ajuda a gente, se inscreve aqui no nosso canal, também ative as notificações para ficar sempre muito bem informado quando a gente começar a nossa programação ou quando a gente colocar algum conteúdo novo no ar. Bom, nosso BMC Market volta daqui a pouquinho com mais Alan Gani, com mais notícias do mercado, da economia e da política. Fica com a gente, eu volto já já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Estamos de volta aqui, BMC Market, ao vivo, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, 2 horas e 51 minutos. Quero agradecer você que está nos acompanhando. É só eu começar a falar o nome do pessoal, já todo mundo vem mandar boa tarde, todo mundo falar que está presente. Obrigado, viu? Obrigado vocês que estão aqui nos acompanhando. Bom, falta pouquinho tempo aqui para a gente encerrar o nosso BMC Market, mas promessa é dívida, né, senhor Alan Gani? E ontem a gente estava falando sobre aquela dúvida do seguinte, no primeiro mandato do presidente Lula, muita gente falou que ele teve ali uma tempestade perfeita para poder governar, gastar dinheiro, fazer investimentos, obras e tudo mais, porque a China estava indo muito bem, Sim. boom de commodities, e o Brasil surfou essa onda. Agora, volta de Covid, né? Saída da Covid, liberação de entrada de turistas na China, retomada de economia, mesmo com o cenário global ainda bastante fragilizado e deteriorado, a China dá sinais de que pode voltar a ser a China. Não está com um crescimento tão grande, tão forte, mas nos últimos dias a gente tem visto a China colocando aquele pezinho e fazendo uma movimentação no nosso mercado. A gente vê as commodities subindo, a gente vê principalmente minério de ferro subindo bem, petróleo subindo bem, porque a China volta a consumir, a China volta a crescer, o petróleo e o minério voltam também. E a dúvida é a seguinte, Gani, Lula 3 pode se beneficiar num boom de commodities e ganhar, né, essa prosperidade baseado no crescimento chinês também? Lula 3? Vamos lá, essa é uma questão bastante interessante e importante também. A China tem adotado uma política de flexibilização em relação à política da Covid. Então aquilo que era Covid zero, né, e aqueles trancamentos lá muito severos, enfim, estão ficando para trás e hoje eles estão lidando com o oposto disso. Está faltando analgésico, está faltando medicamento, hospitais superlotados, enfim. Mas eles resolveram dar prioridade à economia, né? Isso porque o crescimento chinês para 2022 do próprio PCC, do Partido Comunista Chinês, era projetado em 5% e deve crescer em 3%, né? Então, para o ano que vem, para esse ano, 2023, para 2022, né, só corrigindo o que eu falei, acho que eu falei 2023, 2022 já era 5, ficará em 3. Para 2023, eles querem aí algo mais ambicioso, próximo de 6, com essa flexibilização da China, né, da política em relação à Covid. Tendo essa flexibilização, isso retoma a economia chinesa, por isso que o mercado de commodity tem reagido de maneira positiva. Eu acho, Filipão, que pode sim ter algum efeito, pode, claro, sempre um crescimento chinês vai beneficiar o Brasil, mas não vai ser da mesma magnitude que foi no passado, por algumas questões. Primeiro, essa flexibilização vai trazer uma retomada da China muito voltada para serviços. Né? Então, as pessoas internamente, e hoje a China formou uma classe média muito forte dentro da China, e elas vão, como foi no resto do mundo, quando abriu novamente a economia, elas foram consumir o quê? Serviço. Então é muito mais uma retomada no mercado interno do que voltada para o mercado externo, né, de compra. É claro que vai ter compra de insumos, de matéria-prima, claro que vai, mas não vai ser na mesma magnitude lá do passado. Tem um outro porém. Lá atrás, né, você ainda tinha uma mão de obra muito mais barata do que se tem hoje em relação à China. A mão de obra chinesa, ela encareceu, ela não é tão mais barata quanto ela era no passado. É barata, mas não tanto quanto no passado. Tanto é verdade que hoje se buscam novos países para investimento, como a Índia, como o Vietnã. Muito se fala se a África poderia ser esta nova China, né? Porque a mão de obra, naturalmente, a China enriqueceu, a China
em 20 anos prosperou, a mão de obra começou a encarecer. Também deixou bastante de ser um país mais rural para ser um país mais urbano. Perfeito. É isso aí. Aquele bônus do êxodo, né, acabou, que era todo mundo. Imagina, uma pessoa no campo, vivendo em condições de pobreza, quando ela vai para a cidade, ela vai ganhar mal, mas ela ganha ainda melhor, ela tem uma condição de vida ainda melhor do que quando ela estava no campo. Então esse bônus acabou, né? Esse bônus de êxodo acabou. Além do que, tudo bem, tem muita gente ainda na China, mas você já tem um envelhecimento da população. Então não vejo que exatamente como no passado, né? A China é aquele grande motor. E também as circunstâncias do mundo também, né? Tanto Estados Unidos, Europa e Japão, que investiam muito na China, colocavam muito dinheiro na China, eles estavam em situações mais confortáveis também no passado. É diferente do mundo de hoje. Então, acho que pode ter, resumindo, né? Pode ter algum efeito para o Brasil, mas longe de ser aquele boom de commodities que foi de 2003 a 2007, 2008. Então não seria um boom de commodities que colocaria aquele caminhão de dinheiro no bolso do Brasil? Não vejo dessa maneira. Mas traz algum alívio. Traz um dividendozinho ali. Traz. E assim, de novo, por questões, não vai ser esse boom de commodities, né? Só resumindo minha resposta. Em razão das questões estruturais da China, de encarecimento de mão de obra, envelhecimento, e porque a retomada é muito voltada no mercado interno de serviço. Aliás, vale muito a pena a audiência pegar o nosso podcast do portfólio, que foi recente. Como era o nome dele? Falando de China? Ele tinha um nome diferente, não tinha? Esqueci o nome dele. Não tinha nome diferente, era Ricardo, da Poli, lembra que eu falei? Você tem cara de engenheiro. O cara muito bom, ele foi da mesa de derivativos do Goldman Sachs, ou seja, não é pouca coisa, né? Trabalhou em Nova York na mesa de derivativos do Goldman e hoje gestor de um fundo internacional. Como ele chama? Eu tô procurando Ricardo, aqui, que é Ricardo. É Ricardo o nome dele. Eu falei que era diferente, mas não, é Ricardo. E ele Ricardo falava, Guimarães. Ele falava realmente, China tá barato, a China tem muito ativo barato na China, é promissor, né? Deve ajudar, mas não será aquele boom espetacular. Vale muito a pena porque ele minuciou, né, essa tese de China. Até interessante, eu me lembro, você comentou, estava falando aí do portfólio, eu me lembrei até mesmo dos pesos que ele falou, né, que a China é a segunda maior economia global e tem um peso ínfimo. Exato, é verdade. Na alocação de ativos global. Também. Então isso acaba gerando ali descompensada essa balança, né? Exatamente. Porque a China é a segunda maior economia global e não tem nem 20%, né, da distribuição dos ativos. Dos ativos, né? Tudo, acho que quase 50%, 60% é Estados Unidos, né? Sim. Aí China deve ter uns 20%, Brasil 1% da grana global é Brasil. Tadinho do Brasil. E aí a galera, a gente já puxa a sardinha, né, Gani? E aí a galera deixa todo o dinheiro no Brasil, né? 1% do mercado global. Tem que diversificar lá fora. Deixa 100% do dinheiro aqui. E veja, eu falo de diversificação lá fora desde o Bolsonaro, desde sempre, né? Então, independente se é PT, se é Lula, se é Bolsonaro, se é esquerda, direita, tem que botar dinheiro lá fora, tem que diversificar contra o Brasil. Contra o Brasil? Diversificar o Brasil, né? Não, apostar contra, né? Fazer um hedge, né? Hedge. Fazer um hedge. Fazer um hedge. Apostar contra Apostar contra não, hedge. Não, ninguém nunca... Never bet against Brasil. Never bet against Brasil. Brasil no longo prazo sempre dá certo. Ou tem aquela frase, né? Fica tranquilo, o Brasil não tem a menor chance de dar certo. Eu nasci ouvindo o Brasil vai ser o país do futuro. Nasci ouvindo isso. Mas não falou que era do seu futuro. Não, era do meu futuro que nunca chega, né? Você anda, o problema é o seguinte, você anda, o futuro anda também, né? Passam 10 anos, o futuro também anda, né? 10 anos. Esse que é o ponto. Né? A cenoura está sempre na frente, Na né? frente,
Em alguns casos, a cenoura tá atrás. Mas enfim. É isso aí. Enfim, Alan. É isso aí. Vamos lá. Vamos terminar por aqui? Vamos. Deixa um abraço aqui, ó. Ricardo Emoso, MPK, Guilherme, o Daniel Bruno Richard, tá aqui. O grande Rui das Neves. Poxa, é muito injusto. O André falou que tá sentindo falta do Cabral. Hã? O Cabral, o André falou que tá sentindo falta do Cabral aqui, que a equipe é ótima, mas a gente tá sentindo falta do Cabral. Não, a gente também. Nós. Quem deixou o Cabral tirar férias? Não pode, né? Porque é igual um time de futebol, você joga desfalcado, você sente falta, né? Pois é. Não é? Do titular do time. Né? Você sente falta dele, né? Tomou cartão vermelho, foi jogar basquete lá no Rio de Janeiro. Ele tá jogando basquete. Depois entre lá nas redes sociais do Cabral e manda um alô pra ele. Ele falou que ele já foi atleta, magrinho. Eu duvido. Eu acho que é mentira dele, mas tá bom, vai. Pois é. Igual o pessoal fala assim, pô, Felipe, você engordou, né? Eu falei, engordei, 87 quilos. Nasci com 3, tô com 90. Ao longo da vida deu uma engordada, né? Mas é isso, Gani. É isso vamos abrir espaço que o pessoal do Com Dinheiro já tá por aí. Vamos lá. Amanhã estamos junto no Portfólio Global, logo depois do BMC News. E também no BMC Market. No BMC Market. Pois é, Gani. É isso aí, não para. A dobradinha não para. Não para, é isso aí. Muito bom. Valeu, abraço, Gani. Até amanhã. Todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço para você também que nos acompanhou ao longo da programação nessa quarta-feira. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã, a partir das 2 horas da tarde, aqui com o Alan Gani, para repercutir os principais destaques do mercado financeiro, economia, política e um pouquinho mais. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.